Vigia 11, Fiagro da gestora Valora, vamos fazer mais um acompanhamento mensal e tem um devedor que ainda não fez pagamento ao fundo. Provavelmente vamos ter um calote neste Fiagro. Fala investidor, bem-vindos ao canal, sou Anderson Costa. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise do relatório gerencial do Vigia 11, fundo esse que vem com dificuldades para receber pagamento de uma de suas operações e vamos saber qual impacto será para o fundo. Hoje o fundo tem sua cota patrimonial no valor de R$ 9,50, mas a sua cota está sendo negociada no mercado a R$ 9,37, bem próximo aí do seu valor justo. E ele fica variando nesse valor mesmo. O valor da cota nos últimos 6 meses chegou no valor mais alto a R$ 9,68 e o valor mais baixo foi de R$ 9,10, R$ 9,20. Então, o seu valor no mercado fica sempre bem próximo do seu valor patrimonial. O VGA 11 tem um patrimônio total de 822 milhões de reais aproximadamente, fundo bem robusto e tem uma quantidade de cotistas bem significante, chegando a 151 mil cotistas. Seu último dividendo entregou 12 centavos por cota. O fundo tinha uma média de dividendo de entrega mensal de 14 centavos, às vezes entregava 15 centavos, mas veio diminuindo sua entrega de dividendos e chegando a 12 centavos no mês de outubro. E mais à frente vamos entender essa diminuição de dividendos e vamos aguardar para ver qual será o seu dividendo de novembro, que deve sair hoje, segunda-feira, no dia 13 de novembro. Mas para quem está comprando o valor da cota a R$ 9,52, mesmo com esses 12 centavos por cota, o fundo vem entregando um dividend yield interessante de 1,26% ao mês. E com base nos últimos 12 meses de dividendo, o fundo entregou um dividend yield de 17,50% ao ano, uma porcentagem bem alta, e acredito que de todo o mercado de fundos imobiliários, e Fiagro é um dos fundos que entregaram maiores dividendos ao ano do mercado. Antes de entrar no relatório gerencial, com as informações importantes para você, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação para saber sempre que eu postar novos vídeos aqui no canal. Entrando aqui no relatório gerencial, aqui ao lado fala sobre o que o fundo faz com seus investimentos, que como todo Fiagro investe em CRA, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Temos aqui ao lado esquerdo os comentários do gestor, na qual fala sobre as movimentações do fundo. Ele diz que o fundo fechou o mês de setembro com 94,6% do seu patrimônio alocado e com um total de 27 ativos em sua carteira. E o restante do patrimônio está alocado em caixa. Mais abaixo o gestor coloca que fez algumas movimentações na carteira, onde comprou alguns ativos, vendeu outros ativos. Fundos de recebíveis sempre é nessa pegada, sempre fazem compra, fazem venda frequentes da carteira. E mais abaixo ele comenta que nos próximos meses a gestão está com foco na aquisição de novos ativos com o recurso que está alocado em caixa para obter uma melhor diversificação. E esperamos que seja isso mesmo, porque o fundo está um pouco concentrado em alguns ativos que nós vamos ver mais à frente. Agora um detalhe muito importante do vídeo que é sobre a Languiru. Para quem não sabe, o Vigia 11 tem em sua carteira a cooperativa Languiru, uma porcentagem em torno de 12% do patrimônio do fundo do CRA da Languiru. E a Languiru vem passando por dificuldades econômicas no mercado e vem trazendo problemas na quitação da dívida com o Vigia 11, desde o meio do ano. E aqui o gestor coloca que a Languiru vem usando reserva da cooperativa para fazer pagamento dos juros ao fundo, mas não vem cumprindo com o pagamento de amortização da dívida principal, sendo que nem foi feito o pagamento completo dos juros mensal ao fundo. Então isso aqui pode se tornar um problema, pois são 12% do patrimônio líquido do fundo que não está sendo recebido e ainda tem problema com pagamento de juros. Então vamos ficar acompanhando, pois se mês que vem não houver pagamento de juros, teremos aí um impacto na receita do fundo, impacto esse que deve ser em torno de 1 centavo nos dividendos aos cotistas. Mas como o VGA 11 tem 6 centavos de reserva acumulada, dá para segurar aí por uns 6 meses essa falta de receita que pode ser ocasionada pela Languiru. Aqui nessa parte do relatório gerencial mostra a taxa de juros média da carteira do fundo, que é ligado 100% ao CDI, com uma taxa média de CDI mais 5,8%. Então é uma taxa média bem alta, bem agressiva, e colocando o VGA 11 como um Fiagro High Yield. Temos aqui a alocação do fundo, que é 94,6% do fundo alocado em CRA e todos os ativos ligados ao indexador CDI. Essa é a alocação por segmento do fundo, dividido praticamente no segmento de distribuidoras, com 49,9% do patrimônio do fundo, e em cooperativas, com 46% do patrimônio do fundo. Tem outros segmentos também, mas com porcentagens menores, como industriais, sucroalcooleiros e produtores.
E ao lado, a exposição por região, bem diversificado por quase todo o Brasil. E temos a carteira de ativos do fundo, como eu falei logo no início do fundo, ele possui algumas concentrações em algumas operações, exemplo como a própria Langiru, que representa 12% do PL do fundo. Temos aqui esse outro CRA Fiagril, que tem 30% do PL do fundo. Tem esse outro CRA Cotrizel, que são mais 10% do fundo. Então, são concentrações bem consideradas na carteira, que ficam alerta colocando o VGA11 como um fundo mais arriscado, com concentrações e taxa média elevada. E fica a pergunta, pelos riscos do fundo, tá justo esses 12 centavos que o fundo vem pagando? Ao meu ver, o mercado está precificando errado esse fundo. Esse valor da cota do mercado era para estar um pouco mais abaixo, pelo menos está abaixo de R$ 9,00 para estar valendo o risco. Mas comenta aqui embaixo se você concorda ou não comigo. E aqui mostra no relatório gerencial um resumo de cada ativo da carteira do fundo e comenta sobre as garantias de cada CRA, caso tenha algum problema do não pagamento. Então bora lá olhar aqui na Langiru, se der algum tipo de problema, qual tipo de garantia podemos executar. Então vemos aqui que podemos considerar essa alienação fiduciária de máquinas e equipamentos, dependendo do tipo de maquinário pode ser interessante. Também tem aqui penhor agrícola de produtos da Langiru, isso são os produtos que eram comercializados pela Langiru, que executando a dívida pode ser que seja de grande valia. Então essas são basicamente as garantias que o VGA11 terá para executar caso seja necessário. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, sempre estou trazendo informações sobre fundos imobiliários aqui no canal. Essa foi a análise do relatório gerencial do VGA11 Fiagro da gestora Valora. Obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo vídeo.